Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu falei no vídeo anterior de inteligência emocional que existia um outro conceito, né, que os pesquisadores estavam desenvolvendo, que é a inteligência espiritual. E aí fui buscar um texto e fazia tempo também que eu queria falar sobre isso, até mesmo no meu curso. Vou colocar esse tema, porque meu curso tem 20 anos, 21 anos, então não tinha esse conceito tão bem desenvolvido, que ele começou a ser desenvolvido na década de 90 até, né, oficializarem todas as teorias e tal. E então eu encontrei um texto, de novo, num site da PUC, pós-PUC, não, melhor, pós-digital.pucpr.br. O que é inteligência espiritual e por que ela é tão importante para a sua carreira. Esse é o foco, mas foi o texto que eu encontrei que melhor descreve a questão da inteligência espiritual. Foi escrito por Olivia Baldissera em 27 de junho de 2022. Vamos lá. Você provavelmente deve ter feito algum teste de QI ou de inteligência emocional na sua vida. Mas já parou para pensar na sua inteligência espiritual? Sim, ela existe e deixa eu arrumar aqui, e é pesquisada por psicólogos e neurocientistas desde a década de 1990. Nunca me acho aqui. E não tem nada a ver com uma denominação religiosa específica. A seguir, você vai entender por que desenvolver sua inteligência espiritual é importante para a sua vida pessoal e profissional e assim se adaptar ao futuro do trabalho, né? O que significa inteligência espiritual? A inteligência espiritual é a capacidade de todo ser humano de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, como valores, propósitos e consciência social. O psicólogo e consultor corporativo Richard Griffiths define a inteligência espiritual como uma dimensão mais complexa de inteligência que ativa as qualidades e capacidades do verdadeiro self, na forma de sabedoria, compaixão, integridade, alegria, amor, criatividade e paz. É um senso de significado e propósito que pode ser combinado com o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. A definição de Griffith parte da ideia de que existem 3 dimensões ou tipos de inteligência. Primeiro, inteligência racional. Refere-se à capacidade de resolução de problemas e ao pensamento lógico, representada pelo quociente de inteligência QI. Segundo, inteligência emocional. Capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, além de responder adequadamente às emoções das outras pessoas, representada pelo quociente emocional QE. E terceiro, inteligência espiritual, capacidade de dar propósito às ações e dar significado à vida, representada pelo quociente espiritual, aqui eles colocam como QE também, eu conheço como QS na versão, né, inglesa. As dimensões não estão isoladas uma das outras no cérebro humano, mas estão interligadas entre si. Uma não existe sem a outra. Outra conceituação de inteligência espiritual importante é a do psicólogo Richard Wallman. Capacidade do indivíduo de atingir um objetivo social ou psicológico por meio da espiritualidade.
Essa dimensão da inteligência humana se manifesta em atividades, eventos e relacionamentos caracterizados por um senso altruísta. Importante, espiritualidade não é sinônimo de religião. Na psicologia, ela se refere a uma atitude, a um movimento interno, a uma expansão da consciência e a uma experiência subjetiva relacionadas ao amadurecimento da personalidade de um indivíduo. Ou seja, uma pessoa pode desenvolver sua inteligência espiritual sem obrigatoriamente ter que praticar uma religião. Quem criou a inteligência espiritual? O termo spiritual intelligence ou inteligência espiritual em português foi cunhado pela filósofa, física e professora de Oxford, Dana Zohar, no livro Rewiring the Corporate Brain, em 1997, sem tradução para o português. Aqui eu já tinha me formado, né? 3 anos depois, ou não, formado não, porque eu me formei depois que eu fiquei 8 anos afastada. Mas se tivesse ido até o final, teria me formado em 87, 88, 80, não, 84, 85 eu teria me formado. Então, muito antes de realmente ter o lançamento do livro falando sobre isso. 3 anos depois, o Zohar lançaria, ao lado do psiquiatra Ian Marshall, o livro que popularizaria o conceito Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, né? Inteligência espiritual, a última inteligência, acredito. Os 12 princípios da inteligência espiritual. No livro, Dana Zohar e Ian Marshall listaram 12 princípios que permitem que toda pessoa desenvolva a inteligência espiritual. Primeiro, autoconsciência. Saber com o que se importa, pelo que vive e pelo que morreria. Segundo, espontaneidade, deixar de lado preconceitos, expectativas e problemas de infância para agir no momento presente e se responsabilizar por essas ações. Terceiro, visão baseada em valores e propósito, agir e viver de acordo com os próprios princípios e crenças. Quarto, holismo, enxergar a conexão entre pessoas e coisas, além de sentir que faz parte daquele grupo. Quinto, compaixão. Não basta aceitar os sentimentos dos outros, é preciso compreendê-los. Sexto, diversidade, valorizar as pessoas pelas suas diferenças. Sétimo, interdependência de campo, confiar mais nas percepções internas do que nas externas. Formar uma opinião de acordo com os seus valores e depois de ouvir a dos demais, mesmo que isso signifique perder popularidade. Oitavo, humildade, assumir que a opinião que você tinha sobre um tópico estava errada, considerada o outro lado da independência de campo. Nono, perguntar por quê, questionar o porquê das coisas, mesmo que as respostas não sejam fáceis. Décimo, capacidade de reformulação, conseguir dar alguns passos para trás e tentar enxergar o todo, sem reagir imediatamente a uma situação. 11º, fazer uso positivo da adversidade, aprender e amadurecer a partir de erros, imprevistos e sofrimentos. E 12º, senso de vocação, sentir a necessidade de retribuir à sociedade. As características das pessoas com alta inteligência espiritual. Lendo até aqui, já dá para imaginar como uma pessoa com alta inteligência, imaginar como seria uma pessoa com alta inteligência espiritual, não é mesmo? Um artigo do professor da Universidade de New Hampshire, Estados Unidos, John D. Mayer, resume bem essas características: indulgente, grato, humilde, empático, contemplativo, busca constante por aperfeiçoamento, tem visão do todo,
e senso de propósito. A relação entre a inteligência espiritual e sua carreira. Consegue pensar em como a inteligência espiritual impacta o seu dia a dia de trabalho? Dana Zohar explica como cada um dos 12 princípios ajuda a ter melhores posturas no trabalho, muitas delas relacionadas às soft skills valorizadas no mercado de trabalho. Eu não sei o que é soft skills, depois eu vou procurar. Primeiro, autoconsciência, foco em objetivos e estratégias de longo prazo. Antecipação do impacto das ações pessoais em outras pessoas. Avaliação das forças e fraquezas pessoais de acordo com a percepção que outras pessoas têm sobre elas. Segundo, espontaneidade, estar preparado para fazer experimentações e correr riscos. Estar atento a intuições que possam dar mais valor a uma atividade. Buscar por oportunidades de se divertir no trabalho. Terceiro, visão baseada em valores e propósito. Expressar preocupação quando a empresa não age de acordo com os valores organizacionais. Montar seu plano de carreira e tomar decisões profissionais guiado pela vontade de fazer algo de valor. Estar preparado para lutar em questões de princípios. Quarto, holismo. Encorajar os colegas a entenderem a operação de toda a organização. Antecipar consequências de longo prazo das ações e decisões tomadas no momento. Tentar equilibrar vida pessoal e profissional. Quinto, compaixão. Considerar a forma como stakeholders externos vão se sentir com as decisões que possam ser tomadas pela organização. Também não sei o que é isso aqui. Eu vou pegar já já. Garantir que a organização tenha um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Separar um período do dia ou da semana para ajudar a equipe. Sexto, diversidade. Ouvir o que pessoas das mais diferentes origens sociais têm a dizer antes de tomar uma decisão. Respeitar e considerar ideias que desafiem os padrões. Encorajar os membros da equipe a expressar suas individualidades. Sétimo, independência de campo. Conhecer o ponto de vista de outras pessoas, mas sempre preparado para se responsabilizar por suas decisões e ações. Não se distrair facilmente quando está realizando uma tarefa importante. Estar preparado para defender o seu ponto de vista quando tem certeza de que é o correto. Oitavo, humildade. Sempre dar o crédito aos colegas de equipe pelo trabalho realizado. Explorar o que pode ser aprendido a partir dos próprios erros. Refletir sobre o conhecimento estabelecido e a experiência de outros colaboradores. Nono, perguntar por quê. Garantir que entendeu as causas de um problema antes de tentar corrigi-lo. Dar aos outros a chance de explicar suas ações antes de dar um feedback negativo. Procurar padrões em problemas e tentar entender por que aconteceram. Décimo, capacidade de reformulação. Apresentar diferentes abordagens de solução de problemas. Desapegar-se de ideias anteriores que não estão funcionando. Ter novas experiências ao assumir tarefas fora da sua zona de conforto. 11º, fazer uso positivo da adversidade. Tentar aprender a partir dos erros em vez de culpar os outros. Persistir em uma tarefa apesar das dificuldades. Não desistir quando algo dá errado. 12º, senso de vocação. Perseverar para alcançar melhores resultados. Considerar o trabalho um aspecto importante da vida. Expressar gratidão pelas oportunidades e presentes que recebe no trabalho e em casa. Desenvolver essas habilidades é ainda mais importante no Brasil, onde 68,7% das demissões estão relacionadas à falta de habilidades sociais,
de acordo com a pesquisa Habilidades 360 Graus América Latina 2020 da Page Personnel. Como desenvolver a inteligência espiritual? É possível aprimorar sua inteligência espiritual com pequenas atitudes no dia a dia. O consultor Samuel Pirondi, em coluna para a Veja, São Paulo, deu 3 orientações para quem deseja começar esse processo agora mesmo. Primeiro, separar um tempo do seu dia para você, seja para meditar, orar ou refletir, o que você se sentir mais confortável. Segundo, tente experimentar algo que nunca fez antes. Pode ser uma atividade manual, aprender um novo idioma ou começar uma pós-graduação. O importante é ter uma postura de lifelong learner. Gente do céu! Termos da área de RH que eu não manjo nada. Terceiro, faça algo bom para quem precisa. Participe de projetos de voluntariado, organize doações ou simplesmente ligue para aquele amigo que está passando por um momento de dificuldade. Essa atitude ajudará a enxergar como você pode contribuir com o todo. Também é possível se especializar na área e se tornar uma referência no seu trabalho ou em seu círculo pessoal. É isso. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Não, já falei sobre tudo. Pois é, gente, vamos lá. Conceito novo, né? Óbvio, dentro da ciência, algo que foi lançado em 1997 é novo, né? E eu achei legal o conceito, né? A inteligência espiritual é a capacidade de todo ser humano de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, como valores, propósito e consciência social. Eu acho que também no processo psicoterapêutico, claro que dentro da minha abordagem, que é uma abordagem holística, né, a gente vai se questionando, né, vai orientando o paciente a também se questionar, a encontrar qual é o seu propósito nessa vida, o que você está fazendo aqui, o que você veio fazer aqui, né? Encontrar essa resposta que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente está com um paciente que está num momento de muita confusão, até mesmo a gente conseguir encontrar uma resposta, né? Um caminho que possa direcionar um pouco a resposta, fica difícil, né? Tô com uma pessoa que teve uma reviravolta na sua vida profissional e em todos os sentidos e precisa recomeçar, talvez numa mesma área que é a do comércio, mas em outra área em que ela atuava, né? Mas tá bem difícil porque a pessoa tá completamente perdida. Em qual área recomeçar, né? E a gente vai conversando, mas fica difícil porque a pessoa tem que me trazer. Eu não posso dar a resposta pronta, né? Mesmo que eu possa falar alguns caminhos direcionados aí pela própria numerologia, né? Mas que também não é muito diferente daquilo que ela fazia. Agora é encontrar um outro nicho. Então fica complicado, a pessoa está completamente perdida e a gente às vezes também fica perdido nessa confusão, né? E é isso, né? Aqui também, né? Outra definição de Richard Griffiths define a inteligência espiritual como uma dimensão mais complexa de inteligência que ativa as qualidades e capacidades do verdadeiro self, na forma de sabedoria, compaixão, integridade, alegria, amor, criatividade e paz. É um senso de significado e propósito que pode ser combinado com o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. Eu diria
que obviamente dentro da abordagem que eu trabalho, a gente vai fazendo o desenvolvimento dessas habilidades, né? Que vão ser transportadas, claro, para as atividades profissionais do paciente, com certeza. Mas mais do que isso, né? Óbvio, a terapia é um foco no próprio paciente, na história de vida dele, no seu propósito, na sua missão aqui neste plano, né? Mas o objetivo é desenvolver aquilo que eu chamo de virtudes da quinta dimensão, né? E que falo aqui tão reiteradamente no canal, né? O quanto é necessário desenvolvermos essas habilidades, né? Ou essas virtudes, como eu chamo, que a virtude é um espaço consciencial, né? Que representado por alguns comportamentos, né? Então, desenvolver isso nem sempre é fácil, claro, mas quando a gente se conhece, a gente começa a conseguir expressar essas habilidades, essas características, né? Aqui, ela diz, né, no texto, a definição de Griffith parte da ideia de que existem 3 dimensões ou tipos de inteligência. Inteligência racional refere-se à capacidade de resolução de problemas e ao pensamento lógico, representado pelo QI, né? Inteligência emocional, capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, além de responder adequadamente às emoções das outras pessoas, é o QE, né? Quociente emocional. E a inteligência espiritual, que seria a capacidade de dar propósito às ações e dar significado à vida, representado pelo quociente espiritual. Então, essas 3 dimensões se interligam. Na verdade, a gente pode até colocar aqui como a definição também do que é a abordagem holística, a abordagem que compreende o ser humano como corpo, mente e espírito. Mente seria a mente racional e emocional, né? O corpo seria a dimensão física, óbvio, aquilo que dá vida aqui nesse plano terreno, e a dimensão espiritual com o desenvolvimento dessas habilidades. Todas se interligam, obviamente, a gente sempre fala isso aqui, todo tipo de divisão que a gente fala são divisões meramente pedagógicas, porque tudo acontece ao mesmo tempo, tudo funciona em sincronismo, né? Uma coisa depende da outra, uma coisa interfere na outra o tempo todo, assim como eu falo na questão dos chakras, né? E que também, de repente, fazer um videozinho aí falando sobre os chakras para vocês. E as doenças relacionadas aos desequilíbrios dos chakras é interessante também. E então, essas 3 dimensões elas vão se interligando para desenvolver esse ser integral, que é o que nós trabalhamos dentro da visão holística, né? E aqui ele fala também, né, que as dimensões não estão isoladas umas das outras no cérebro humano, mas estão interligadas entre si, uma não existe sem a outra. É isso. Outra definição: capacidade do indivíduo de atingir um objetivo social ou psicológico por meio da espiritualidade, né? Isso também é algo que a gente trabalha, né? Vamos lá. Aqui eu acho que já ficou bem explicado o que é autoconsciência, né? Espontaneidade, autoconsciência, me reconhecer como pessoa, por aquilo que eu viveria e por aquilo que eu morreria, como está escrito aqui. Espontaneidade, né? Espontaneidade como se diz, deixar de lado preconceitos, expectativas e problemas de infância para agir no momento presente e se responsabilizar por essas ações. Eu diria que é não matar a nossa criança interior, que é completamente espontânea e que atua de acordo com com a sua essência divina. Claro que na maturidade a gente não vai agir como criança no sentido
da imaturidade, mas no sentido da espontaneidade de ser ela mesma, né? Então eu tenho que ser eu mesma. Visão baseada em valores e propósito, agir e viver de acordo com os próprios princípios e crenças. Holismo, enxergar a conexão entre pessoas e coisas, além de sentir que faz parte daquele grupo. Então, a visão holística me coloca, por exemplo, no papel de entender que se um vídeo chega para mim, ele traz uma mensagem, porque o universo fez com que aquele vídeo chegasse até as minhas mãos, né? Quando me vem uma intuição de um tema, que aquele tema tem a ver comigo também, ou com uma situação que eu estou vivendo, e assim vai, né? Então, entender que essa sincronicidade, né, de cair um vídeo que fala com uma situação que eu estou vivendo no meu âmbito pessoal, isso é uma sincronicidade, ok? Vamos lá conversar sobre isso, porque outras pessoas podem estar vivendo o mesmo processo e assim vai, né? Isso faz parte da visão holística, a interligação entre tudo. Compaixão, né? Preciso compreender os sentimentos dos outros, conseguir se colocar no lugar do outro, né? Diversidade, valorizar as pessoas pelas suas diferenças. Acho que as diferenças é que fazem a gente crescer. Tenho falado isso bastante, né? Quando eu ouço a perspectiva de vida do outro, que é diferente da minha, eu posso modificar a minha forma de ser em alguma medida, né? Claro, de repente a gente tem uma forma diferente de ser, baseada em princípios que talvez não sejam tão fáceis de mudar, mas em algumas características a gente pode se mudar sim, né? Absorver aquilo que eu trago do outro e mudar um pouco a minha compreensão da vida, né? Independência de campo, confiar mais nas percepções internas do que nas externas, né? Eu estou no movimento contrário, tentando avaliar mais atitudes do que as minhas percepções internas, porque, como eu tenho dito para vocês, que eu enxergo lá na frente, né? Então, isso me dá uma perspectiva na dimensão temporal um pouco errônea. Então, eu estou tentando analisar as coisas mais pelas atitudes momentâneas, né? Mas claro que tem que integrar tudo isso. Ai, ai. Humildade, assumir que a opinião que você tinha sobre um tópico estava errada, né? Pois é isso, abrir para uma compreensão diferente, assumir alguma coisa que você achou legal da perspectiva do outro, isso que eu acabei de falar, trazer para você e trazer algum tipo de mudança na sua forma de ver a vida ou no seu próprio comportamento. Perguntar o porquê, né? Eu falo que na abordagem junguiana a gente pergunta qual é a função disso, o que eu preciso aprender, né? E é isso. E aí a gente encontra as respostas, com certeza. Capacidade de reformulação, conseguir dar alguns passos para trás e tentar enxergar o todo sem reagir imediatamente a uma situação. Para que a gente consiga não reagir, nós não podemos estar identificados com aquela situação. Esse é um trabalho da vida toda. Não é uma coisa fácil da gente conseguir, a menos que eu esteja totalmente reprimida na manifestação das minhas emoções e dos meus sentimentos. Do contrário, em algum momento eu reajo, né? É um trabalho, como eu estou falando, da vida toda. Eu tenho que tentar entender quando eu tenho uma reação, o que aquilo pegou, né? Aonde aquilo pegou, em que complexo meu pegou, em que ferida pegou, né? E tentar me trabalhar. Fazer uso positivo da adversidade, né? Aprender e amadurecer a partir de erros, imprevistos e sofrimentos. É o que a gente faz a vida toda, né? E o que numa terapia a gente ensina o paciente também. E senso de vocação, sentir a necessidade de retribuir à sociedade aquilo que é a tua vocação, né? E
Aqui, características de uma pessoa com alta inteligência espiritual: indulgente, grato, humilde, empático, contemplativo, busca constante por aperfeiçoamento, tem visão do todo e senso de propósito. Gente, sem falsa modéstia, me enquadro, né? Eu acho. Uma pessoa que tem uma alta inteligência espiritual, uma alta inteligência emocional, não sei, né? Em algum momento fica um pouco falha na administração, né, das emoções e tal. Mas porque ainda bate nas feridas que a gente está trabalhando nesse processo coletivo que nós temos. Mas a inteligência espiritual eu vejo que para mim é a minha maior qualidade, né? Mas é tão difícil de viver num mundo onde essas características de verdade não são valorizadas, né? Você se sente um peixe fora d'água e claro, eu já sei, né, falar aquela frase que eu digo na numerologia representativa do número 12, se você não se encaixa nesse mundo, saiba que você nasceu para fazer um mundo diferente, me incluo nessa, não tenho 12 no mapa, mas tenho outros números que me colocam na condição de alma missionária, isso eu tenho certeza absoluta. E as almas missionárias também são almas diferentes, né? Estão aqui para dar um exemplo para as outras, consequentemente não são pessoas iguais a todo mundo, né? E não pertencer a esse grupo dos iguais, né? A menos que a gente ache, como se diz, os nossos pares, é bastante desafiador, porque você o tempo todo tá fora do contexto, né? E manter essa integridade consciencial não é fácil, tá? Mas vamos lá, eu acho que entender sobre isso, que é esse novo conceito que eu acho vai nortear o nosso desenvolvimento, inclusive para nos colocar como seres ascendentes, né? Em processo de ascensão, é muito importante desenvolver todas essas características, né? Vamos refletir sobre tudo isso. Eu acho que é um texto bastante profundo para que a gente reflita e tente de verdade desenvolver isso em nós, certo? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.